Rapaziada, o Alacian vem fazendo um ótimo Mundial de Clubes e os palmeirenses fizeram a comparação do cria do Ninho com o cria do Palmeiras, o Estevão. E se liga só no que o Neto disse sobre essa comparação. Se liga. É o seguinte, tava assistindo o vídeo aí, lá do canal do Donati, inclusive, lá no Avante Palestra, e ele fez um vídeo para falar sobre a Copa do Mundo de Clubes. Mais especificamente, um vídeo falando sobre desempenho de Palmeiras, o desempenho dos rivais e tudo mais. E, cara, teve um comentário nesse vídeo, que eu sempre gosto de ler os comentários, eu até falo para vocês, né? Coloque os comentários de vocês, porque o comentário, ele é a extensão do conteúdo. Porque sempre quando eu entro num vídeo, é de lei, sabe? Tá no roteiro já. Eu vou nos comentários para ver a opinião da galera, para ver como que o pessoal tá reagindo àquilo. E a gente sempre encontra algumas reflexões e algumas opiniões interessantes também desses comentários. E aí o cara, ele colocou lá assim: o Alacian, ele está sendo mais decisivo que o Estevão. Porque assim, nesses últimos dias, muita fumaça se levantou em relação ao desempenho e a performance do Estevão. Na verdade, já não é de hoje. Muita gente chama o garoto até de Cuiabá Man, querendo dizer que ele só joga contra equipes tecnicamente inferiores e que ele não tem sido um jogador decisivo da forma como, por exemplo, o Endrick foi. E aí o pessoal fez esse comparativo de que o Flamengo empatou o jogo contra o LA, mas empatou porque fez uma partida treino, porque não tinha a necessidade de ganhar. O Palmeiras tinha essa necessidade contra o Inter de Miami, e que o Alacian mais uma vez entrou contra o Chelsea, entrou contra o LA e fez gol. E teve o seu caráter decisivo em comparação com o Estevão. Galera, o que eu acho e o que eu penso? Confesso para vocês que inclusive no comentário do rapaz tinha bastante like. E como o Donati, ele é um cara que ele tem conteúdos especificamente do Palmeiras, mais voltado para o Palmeiras, grande parte do público dele, mais de 90%, é composto de torcedores do Palmeiras. Então eu até fiquei admirado com o quanto de palmeirenses curtiram aquele comentário, meio que concordando com aquela opinião. Nós temos algumas variáveis para analisar antes de falar a respeito do desempenho e do que o Estevão tem entregado. Eu acredito que realmente falta o fator jogo grande para o Estevão. Infelizmente, o Estevão ele subiu das categorias de base para o futebol profissional e ele não foi tão diferencial e tão decisivo da forma como ele foi na base. Mas ele teve o seu caráter de importância, ele teve muitas vezes a postura e também a responsabilidade de ser o grande motor criativo do Palmeiras, porque muitas e muitas vezes o Abel fez isso no seu esquema. Toca pro Estevão e vamos ver o que dá. Para a comparação que o pessoal fez com o Alacian, cara, é difícil a gente comparar o Alacian com o Endrick. É muito cedo para fazer essa comparação. Eu acho que o Alacian, ele tem tudo para ter uma estrela lá na equipe do Flamengo. Ele já mostrou isso em jogos que ele entrou no Super Mundial contra o Chelsea e ele teve o caráter decisivo. Ele teve esse caráter. Ele teve mais que o Endrick, tá? Eu devo concordar com a afirmação do colega aí, de que o Alacian, ele está sendo mais decisivo que o Endrick. Ele está, porque ele fez 2 gols. Gols que foram importantíssimos para a equipe em momentos que a equipe precisava de gol. Então, sim, ele tem o caráter mais decisivo. Eu concordo com essa afirmação. Agora, quando a gente olha no médio e longo prazo, a gente precisa observar também o médio e longo prazo. O Alacian está sendo um garoto que está começando a aparecer agora. Ele está começando a ganhar as minutagens, ele está começando a ganhar a oportunidade. Então, a gente precisa observar um pouco mais. O começo do Alacian é um começo muito bom. Um começo ótimo. Se ele continuar nessa toada, meu amigo, mais uma venda milionária para o Flamengo no futuro. Vocês podem ter certeza disso. Vai ser uma venda ali do padrão de Endrick, do padrão de Estevão,
do padrão de Vinícius Júnior. Vai ser esse padrão. Que é muito cedo para a gente fazer a comparação, é muito cedo. Em termos de Copa do Mundo dos clubes, ele está sendo mais decisivo. Só que também eu entendo que o Felipe Luiz, ele sabe se adequar mais à proposta daquilo que ele quer que o jogador tenha do que o Abel. O Abel pegou o Estevão e, igual eu falei para vocês, quis mudar a característica do Estevão. O Felipe Luiz, ele não quer mudar a característica do Wallace Ian. Ele coloca o Wallace Ian da forma que o jogador já está acostumado e habituado a jogar. Mas eu não acho que o Estevão merece apanhar tanto da forma como está apanhando, não. Ah, Neto, mas ele fez aquela entrevista que estava difícil focar. Esse ponto eu concordo, tá? As críticas que as pessoas fez a ele em relação à declaração dele que está difícil focar, amigão, o Estevão, é difícil focar para você? Você imagina para um estudante do ensino médio que trabalha no McDonald's ganhando um salário mínimo e ainda tem que focar no final do ano para prestar um Enem. Ele ainda tem que pegar a inscrição do Enem, tem que fazer acontecer para tentar entrar na universidade e ter que conciliar trabalho com universidade e muitas vezes ajudar a família ainda com a renda dentro de casa. Isso sim, Estevão, é difícil focar. Você não tem desculpa, você tem tudo na sua mão para entregar o melhor. Concordo que teve a questão técnica, que acabou prejudicando você também. Só que a sua declaração, ela foi ridícula. Isso eu não isento não, pessoal. Beleza? Coloca nas opiniões aí. É isso aí, rapaziada. Os palmeirenses na bronca com o Estevão, né? Cara, é quase a mesma coisa aí que o Gerson, né? Só que o Gerson tá jogando bola, né, no Flamengo, né? O Gerson vai embora, mas ele tá mostrando dentro de campo, né? E assim, o Wallace Ian, cara, tá mostrando personalidade sim nesse Mundial, né? Já tem 2 gols. E se eu não me engano, é o artilheiro do Flamengo com 2 gols no Super Mundial. Então assim, o moleque tá mostrando personalidade, tá mostrando que tem futebol. E quem sabe, realmente, como o Neto disse aí, pode ser uma outra venda da cria do Ninho, maior do que o Estevão, maior do que o Hendrick, até maior do que o Vinícius Júnior. Quem sabe, né? E essa comparação, cara, assim, eu concordo com o Neto, né? O Estevão, ele, pra mim, ele já é uma realidade, né? Apesar de, nos jogos grandes, ele se esconder, né? Mas o Estevão para mim já é uma realidade, tanto é realidade que ele já vai para o Chelsea depois do Mundial, né? E o Wallace Ian, como o Neto disse, tá apenas começando. Pode ser que ele seja um jogador maior do que o Estevão, né? Tá sendo. A comparação no Mundial, ela é corretíssima, porque o Wallace Ian, ele, tudo bem, jogou menos, né? Jogou menos. É grave isso pro Estevão, porque o Estevão jogou 3 jogos completos. O Wallace Ian jogou apenas minutos e tem 2 gols. E o Estevão não fez muita coisa, né? Mas enfim, o moleque tem estrela, tem personalidade, mas o Estevão também é muito jogador. Mas eu quero ouvir de você. O que você achou de tudo isso, da comparação que fizeram e da opinião do Neto sobre isso tudo? Deixa a sua aqui também, aquele like que fortalece, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!